Programa não recomendado para menores de 10 anos. Ao vivo com o programa Para Ser Feliz, para trazer a alegria de Deus ao seu coração, amado filho, amada filha. Deus abençoe você, que alegria, que satisfação ter a tua sintonia. O programa de hoje é muito especial, um tema inusitado, um tema diferente. O tema de hoje é como identificar que você ou sua família está vivendo um ataque espiritual, não é? A Bíblia nos fala sobre isso. Como identificar se você ou sua família estão vivendo um ataque espiritual? Sobre isso que o padre vai falar. Continue com a gente, que o programa será muito especial. Trará informação relevante para a sua vida, para a sua história, para o seu coração. Olha, quero acolher, como sempre, a minha equipe maravilhosa aqui do Para Ser Feliz. O Tiago, o Fábio, o Valdir, hoje nossos cinegrafistas, toda a equipe de produção também liderada aqui pela Ana Maria. Os irmãos ministros extraordinários da comunhão que estão aqui para nos ajudar, o Edson Guzmão, toda a equipe lá na Suíter também, e o Cleuber Neves, que está hoje diferente, vestido de pagodeiro. Então não está, Thiago? Um pouquinho de pagodeiro aí, né? E aí, Cleuber, tudo bem? Bem, uma boa noite. Hoje o look não foi da Carol, não, gente. Não foi a esposa que vestiu ele, hoje foi ele, tá? Por isso que tá desse jeito. Brincadeira, não tá feio não, tô brincando, querido. Continue, você estava falando boa noite, eu te cortei. Boa noite a todos do Sistema Canção de Comunicação. Uma boa noite, padre. Eu tava um pouco diferente, né? É um pouco diferente, mas é que aqui, gente, no estúdio é sempre frio. Às vezes no verão você fala assim, nossa, o padre tá de blusa, o Cleber tá de blusa. Porque aqui é sempre frio, porque o ar-condicionado dentro de um estúdio de televisão é pesado, né? Mas hoje o dia tava quente. Tá quente esses dias, né? Inclusive, hoje o dia inteiro foi quente, muito agora quente. Tá frio e chovendo. Agora, justamente. Que saúde que aguenta um trem desse, né? Como diz o mineiro. Já que eu tô falando com o mineiro, eu vou falar um trem desse, né? Um trem desse ninguém aguenta, só. Meu irmão, Deus abençoe você. Você tocou no acampamento Sorrindo para a Vida nesse final de semana? Me conta aí como foi a sua experiência. Nossa, foi assim, surreal, excelente. Quem não veio, perdeu, porque tudo que foi feito durante o acampamento, as pregações, as missas, o show, as noites oracionais, foi algo assim que não tem como descrever. Só quem mesmo participou para poder falar assim, eu tenho mais um motivo para poder sorrir para a vida. É verdade, é verdade. Agora o padre, muita gente boa, o padre que fez as missas, não é? Nossa, o padre que fez as missas, vocês têm que conhecer ele, viu? Assim, foi ótimo, homilia, perfeita. Foi uma satisfação. Brincadeiras à parte, eu estava lá presidindo as missas. Eu quero agradecer toda a equipe aí do Sorrindo para a Vida pelo convite. Foi uma satisfação. Também me sinto parte do time lá do Sorrindo, né? Vira e mexe, estou pregando lá também nas manhãs. Mas foi muito bom mesmo. Meu irmão, prazer. Como dizem em Minas, prazerão ter você aqui. Prazerão. Não fala assim em Minas Gerais? Fala assim. Eu gosto muito de Minas. Eu não nasci em Minas por um descuido, sabe? É mesmo? Do destino, mas eu gosto muito de Minas Gerais. Povo muito querido. Quero agradecer aí a sua sintonia e quero convidar você a convidar outras pessoas a nos acompanharem. Por que não? Olha, manda aí uma mensagem, faz um print da tela. Eu gosto sempre de dizer isso. Faz um print da tela e manda aí pro seu vizinho, pro seu amigo, no grupo da família. Gente, começou Para Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná pela TV Canção Nova. Convida mais pessoas a assistirem, a acompanharem. Também estou fazendo uma live pelo meu Instagram, @Padre Adriano Zandoná. Deus abençoe. Também você que está acompanhando pelo YouTube da TV Canção Nova, que é o TV Canção Nova ao vivo, não é? Você pode também mandar o link aí para os seus grupos de WhatsApp. E eu sempre gosto de pedir, já no início do programa também, faz um print aí com o seu celular da tela da TV, da tela do computador, do seu celular, onde você está assistindo o programa, e faz um story aí marcando o padre, marcando a TV Canção Nova, que eu quero saber quem está nos acompanhando, tá certo? E saiba que o programa Para Ser Feliz é um programa de direção espiritual, sobretudo. Então o padre está aqui para responder suas mensagens, para guiar você espiritualmente, né? Então, o Instagram já está aparecendo na tela, se não vai aparecer, as redes sociais. Você manda a sua mensagem, se for confidencial, obviamente, manda no direct, né? Para você não se expor aí negativamente. Mande a sua mensagem, o padre vai responder sobre tudo no segundo bloco, tá bom? Gente, vamos lá. Como identificar um ataque espiritual? É óbvio que o padre vai fazer
andar um pouco em alguns conceitos aqui, transitar em algumas realidades, para explicar bem o que isso quer dizer. Como viver isso, óbvio. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Preste atenção. Submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja bem, a Sagrada Escritura está dizendo que primeiro é preciso se submeter a Deus. E o que é se submeter, gente? A palavra já diz. Olha, quando você se submete, eu vou fazer o gesto aqui, Tiago, alguns dos irmãos me acompanhem, que eu vou me inclinar um pouco. Você se submete, ó. Você, sabe, você se dobra para servir, né? O que é submissão? É estar sob a missão de alguém, sob a autoridade de alguém. Então a Bíblia está dizendo, submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus obedecendo-o. Submeta-se a Deus na oração. Submeta-se a Deus na fidelidade a Ele, no relacionamento com Ele. Porque obedecer a Deus não é algo pesado, é fruto de um relacionamento de amor. Submeta-se a Deus e resista ao inimigo. Resista à tentação, resista aos ardis do demônio, e ele fugirá de vós. Você já pensou um negócio desse? O diabo fugindo de mim, de você, comedores de feijão, de arroz, frágeis, limitados, pecadores. Se nós nos submetemos a Deus, e se nós resistimos ao mal, o inimigo fugirá de nós. Então, essa palavra é o guia, é a direção para o programa de hoje. Mas agora eu vou falar, entrando nessa realidade, adentrando, sobre sinais que a gente pode ver e perceber, através dos quais, filho, filha, a gente pode perceber que a nossa família está sob influência de um ataque espiritual, um ataque do mal, um ataque do inimigo. É óbvio, nem tudo é espiritual e a gente não vai espiritualizar tudo. Existem realidades que são manifestações humanas, né? Psíquicas, mentais, mas existe muito da ação espiritual também na nossa vida, e da ação direta do inimigo muitas vezes, nos impedindo de crescer, de progredir, de realizar a vontade de Deus, as batalhas espirituais. E a gente precisa saber identificar os ataques espirituais. Para quê? Para a gente se defender melhor. Porque quando a gente não identifica, a gente corre o risco de combater as pessoas e não o inimigo. A gente corre o risco de combater as pessoas e não o pecado. Amado filho, amada filha, as pessoas nunca serão suas inimigas. O inimigo o demônio é o seu inimigo, o mundo, a concupiscência, o pecado. O seu marido não é seu inimigo, a sua esposa não é sua inimiga. As pessoas não são nossos inimigos. Então esse é um pressuposto que a gente precisa trazer no coração. Vamos lá, sintomas para a gente perceber que estamos sob o influxo de um ataque espiritual concreto. O primeiro deles é um desânimo espiritual e emocional constante. Um desânimo constante. Claro, o desânimo ele pode ter outras matrizes? Pode. Mas muitas vezes ele é fruto de um ataque direto do inimigo, na nossa mente sobretudo, nas nossas emoções. E a gente precisa aprender a se fortalecer para não sermos vulneráveis às sugestões do mal, aos ataques do mal. A Bíblia diz em João 10, capítulo 10, que o demônio veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer que você não seja feliz. Ele quer que a sua vida ande para trás. Ele quer que na sua casa as coisas não progridam. Ele é o antiprogresso. Então muitas vezes esse desânimo, sabe? Esse torpor que dizia Santo Tomás, é um torpor, sabe? Você não tem ânimo para rezar, sobretudo na vida espiritual. Você não tem ânimo para mudar, você vai vivendo de qualquer jeito. Muitas vezes você está sob o influxo de um ataque espiritual. E você precisa começar a ordenar a sua vida, presta atenção,
ordenar a sua vida a partir da espiritualidade, a partir da vida de oração. Porque às vezes tem muitas coisas na sua vida que só vão andar quando você começar a lutar com as armas espirituais. Porque um combate espiritual se luta com armas espirituais, sobre as quais eu vou falando ao longo da reflexão. Então, esse desânimo constante, espiritual e emocional, pode ser fluxo, pode ser consequência, de uma investida do inimigo. Mas, claro, pode ser também um fruto de um desgaste constante, né? Pode ser uma tendência depressiva, mas o espiritual e o emocional, eles não são caixas separadas. O inimigo, ele usa as brechas que ele tem. Uma fraqueza emocional, uma pessoa que é muito sensível, que se preocupa demais com a opinião dos outros, que não reza, que guarda muitas coisas do passado. Ele usa aquilo que você já tem de matéria de fragilidade e a sua falta de oração para prostrar você, para derrubar você. Então, primeiro sintoma é esse desânimo emocional e espiritual constante. O segundo sintoma, filha, está ligado ao primeiro, que é uma indisposição constante para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, sobretudo para a oração. Isso quando você é um indisposto. Eu não estou falando disso, e tudo isso, que sintomas que eu estou falando, eu não estou falando de coisas passageiras e momentâneas. Eu estou falando quando esses sintomas são duradouros, né? Quando eles não passam. Essa indisposição para as coisas espirituais muitas vezes é fruto de um ataque do mal. E eu digo para você, o dia que menos você tiver vontade de rezar, é o dia que Deus mais vai fazer na sua vida através da sua oração. É o dia que mais portas Ele vai abrir. Mas a oração é um combate. Eu quero até ler o que o catecismo traz, o catecismo da Igreja Católica traz a respeito disso, no número 2725. Olha só. Número 2725 do Catecismo. Presta atenção, que isso aqui é muito importante. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, como também Maria, a mãe de Deus, e os santos com eles, nos ensinam: a oração é um combate. Contra quem? Presta atenção. Contra nós mesmos. Olha que forte. A oração é um combate. 2725 do Catecismo da Igreja Católica. Contra quem? Contra nós mesmos, primeiro. Contra as mentiras do tentador, que tudo faz para desviar o ser humano da oração, da sua união com Deus. É um combate contra nós mesmos, contra a nossa preguiça, o nosso desânimo, nossa vontade de querer sempre o caminho mais fácil, ficar assistindo série ao invés de rezar, ficar no videogame, ficar no WhatsApp, ficar no TikTok ao invés de rezar. É um combate contra você e contra o inimigo que faz de tudo para desviar o ser humano da sua união com Deus. Porque o demônio sabe, quando uma alma se une a Deus na oração constantemente, game over, não tem volta, sabe? Não tem volta. Ele perdeu. Continua o catecismo. Rezamos como vivemos, porque vivemos como rezamos. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, nem ao menos poderemos rezar em seu nome. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Isso aqui é muito forte, muito claro. Oração é um combate. É um combate contra nós. Gente, a nossa natureza busca sempre o caminho mais fácil. É um combate contra o tentador que quer nos afastar da intimidade com Deus. É um combate espiritual. Eu digo para você, no mundo espiritual você tem que usar as armas espirituais. Talvez a sua família está sob ataque, você está sob ataque, a sua mente, suas emoções, vontade de morrer, depressão, ansiedade, e você tem que buscar ajuda terapêutica, tem que fazer exercício físico, mas também nesse emaranhado das suas fraquezas que te levaram a essa situação, tem também um ataque do inimigo, direto, um ataque espiritual, e você precisa reagir rezando.
Você precisa rezar, filho, filha, com vontade ou sem vontade. Você precisa rezar. Terceiro sinal de um ataque espiritual que pode acontecer: pesadelos recorrentes. O Padre Rufus, grande exorcista que veio pregar no Brasil, falava disso. Pensamentos ruins, pesadelos recorrentes. Não é uma vez que você teve, uma coisa recorrente, né? Às vezes o sentimento de uma presença do mal na sua casa, perto de você. Isso pode ser sintoma de um ataque espiritual, direto do inimigo. Então, em primeiro lugar, você tem que fortalecer sua vida de oração. Você mesmo. Rezar, você precisa rezar mais. Eu não tenho tempo. Desculpa a sinceridade de padre que é pai. Se vira. Você não arranja tempo para tanta coisa? Arranje tempo para rezar todos os dias, no mínimo um terço, para visitar o Santíssimo, para ler a Bíblia. Arrume tempo, sabe? E, sobretudo, se você está vivendo esses pesadelos, essa sensação, às vezes a gente sente que tem uma mão no nosso pescoço, busque a confissão, faça uma boa confissão e examine se você não teve nenhum envolvimento com uma falsa doutrina, que invocava outras forças, espíritos e não Jesus. Isso abre brechas na sua alma para a ação direta do mal. Por isso que você fica depois com esses sentimentos, essas percepções. Confesse-se desse pecado de idolatria, que buscar poder, e cura e força em outras fontes que não Jesus Cristo, né? Que é o único Senhor, Deus e Salvador. Se confesse, faça uma oração de renúncia e comece a rezar mais. Gente, todos os dias. E todos os dias quer dizer todos os dias. Todos os dias nós vivemos um grande combate. Um grande combate. Então eu digo para você, quando você acordar, primeira coisa que você tem que fazer, filho, filha, que eu tenho que fazer antes de pegar o celular, antes de abrir o WhatsApp, antes de responder qualquer pessoa, é pedir: Senhor, cubra-me com teu sangue nesse dia. O sangue de Jesus é uma poderosa proteção para nós. Todos os dias a gente tem que começar o dia pedindo o sangue de Jesus. Você não sabe quem você vai encontrar. Você não sabe o que você vai viver. Existem pessoas más, existem a ação do inimigo diretamente nos ares. Como diz na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 seguintes. Então, acorde pedindo o sangue de Jesus. E se você está tendo esses pesadelos recorrentes, confesse-se, comece a rezar mais e busque ajuda. Peça para um padre, talvez, que tenha um ministério de oração, rezar por você, uma pessoa da renovação carismática ou da igreja. Busque oração, busque libertação espiritual. Quarto sintoma, e esse é muito visível, palatável, tangível, sintoma de ataque espiritual: brigas e desentendimentos constantes. Brigas e desentendimentos constantes. Muitas vezes, essas brigas esses desentendimentos constantes são frutos diretos do ataque espiritual. Não estou falando de uma briga que acontece num momento ou outro, né? Claro que a briga muitas vezes é falta da nossa não sofisticação emocional, falta de virtude, né? Às vezes nós não somos pacientes, não somos alegres, não amamos como deveríamos, mas muitas vezes também é fruto direto de uma ação do ataque espiritual do mal, que está sempre gerando, o inimigo está sempre lutando para gerar desentendimento, sobretudo numa família. A meta dele é gerar desentendimento, sobretudo numa família. A meta dele é fazer com que você e seu esposo briguem, você e sua esposa briguem, você e os seus irmãos briguem. E muitas vezes na Bíblia, na carta de São Paulo a Timóteo, por exemplo, São Paulo por 7 vezes diz, né? Não vos deixeis levar pela ira, de formas diferentes, obviamente. Não brigueis uns com os outros, não vivais contendas. A contenda constante, sabe? A briga constante é e pode ser concretamente um sinal de ataque espiritual. Sabe, quando não há entendimento, quando não tem paz no coração, né? O inimigo é especialista em roubar a paz. Então a gente tem que entender que a paz é um patrimônio, que a gente deve, pelo qual, filho, filha, a gente tem que zelar.
e zelar com todas as nossas forças. Zele, não deixe que nada roube a sua paz, a paz da sua família, a paz do seu coração. E lute para não ser um briguento dentro de casa, um implicante. Porque muitas vezes o inimigo está usando de você, da sua falta de humildade. Isso é defeito seu, você devia ser mais humilde, menos orgulhoso, menos orgulhosa. Tem pessoas que são muito orgulhosas, gente. Nunca aceitam que está errada, nunca aceitam a correção. Seja mais humilde, porque você está sendo um instrumento na mão do mal para fazer sua casa virar um ringue de luta, campo de batalha. O campo de batalha tem que ser contra o inimigo, não você contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra os seus amigos. Reze com ele, não brigue com ele. Reze por ele e com ela, não é? Não brigue, não seja um causador de contenda. Mas eu te digo, se isso está acontecendo constantemente na sua vida, essas contendas, esse desânimo espiritual, essa indisposição para rezar, brigas e contendas constantes, sabe, pesadelos, essa sensação, busque ajuda, sobretudo pessoalmente, fortalecendo a sua vida de oração. Uma boa confissão, uma boa oração de renúncia, peça oração para alguém, né? Sabe, peça oração para alguém e não aceite viver escravizado pelas insídias do mal. E lembre, a oração é um combate contra você e contra o inimigo que quer te afastar de Deus. Uma alma unida a Deus, o inimigo teme. Isso que é resistir a Deus. Una sua alma a Deus e não desista de dar o seu melhor para agradá-lo, sempre e em tudo.